Fala, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Na semana passada, se vocês estão lembrados, nós começamos uma nova série aqui no canal. Estamos agora falando sobre boas notícias. No nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre aquele que é o acontecimento central de toda a Bíblia, as boas novas do Evangelho. Se você ainda não assistiu, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima para você ir lá assistir. E hoje nós damos continuidade a esse mesmo tema das boas notícias, falando sobre uma verdade que traz um belo conforto às nossas almas. Portanto, esteja com o seu coração aberto e a sua mente atenta para tudo aquilo que Deus irá falar com você nos próximos minutos. E vamos embora para o vídeo. O versículo de base que orientará o nosso estudo ao longo do dia de hoje é um dos que eu considero mais belos em toda a Bíblia. E é o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O versículo fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e o objetivo da sua observação é encontrar aqueles cujo coração é totalmente dele. E qual o propósito disso? Para que ele se mostre forte para com esses, ou seja, para que ele se faça presente, para que ele venha ao seu socorro se necessário. Portanto, a ideia central de toda a nossa mensagem de hoje é: Deus não perdeu você de vista. E agora vamos entender melhor o que temos a aprender com essa passagem. Assim como um pai se preocupa com o seu filho, a quem ama, o nosso Pai Celestial também se preocupa conosco. Ele nos dá o nosso espaço, permite que nós tomemos as nossas próprias decisões e nunca nos força a nada, mas Ele nunca sai de perto de nós. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, 18. Ele é como aquele pai que permite que o seu filho vá à luta, na verdade, aquele que incentiva o seu filho a ir à luta, mas sempre segue o observando de perto, pronto a intervir caso algum perigo apareça no caminho. E de fato, Deus nos dá livramentos que nós nem fazemos ideia. Para só para pensar, a gente vive em um mundo que está cada vez mais doido. Habitamos cidades perigosas. Se a gente for colocar na ponta do lápis, existe risco de acidentes, risco de assaltos, de tipos de violência dos mais diversos possíveis e até risco de doenças. Se a gente fosse calcular o nosso risco de sofrer alguma dessas coisas, provavelmente a gente nem sairia de casa, não faríamos nada na nossa vida. Mas nós vamos e voltamos, vivemos a nossa vida e na maior parte das vezes nem ficamos sabendo que essas coisas acontecem às vezes a poucos metros de nós ou a poucos minutos antes de nós passarmos. E até mesmo com pessoas que estão ao nosso redor. Obviamente, nós estamos sujeitos a tudo isso e devemos tomar as nossas precauções, mas a gente precisa saber que é o Senhor que nos guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. E naquelas vezes em que nós somos atingidos por alguma dessas coisas, o nosso Pai continua ao nosso lado, sempre zelando por nós e evitando que aconteça o pior. Afinal, nada acontece sem que Deus permita. Nós precisamos sempre ser gratos a Deus por todos esses livramentos, tanto aqueles que nós ficamos sabendo, mas especialmente por aqueles que nós não ficamos sabendo. Além de nos observar para nos proteger, Deus também está atento aos nossos caminhos para nos guiar. No mês passado, nós falamos em todos os dias sobre os provérbios que encontramos na Bíblia e vimos como Deus sempre quer nos dar a direção. Ele sempre quer nos indicar o caminho correto a seguir. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Isaías 30, 21.
nós sabemos que a nossa visão é limitada e por isso as nossas avaliações e os nossos planejamentos podem falhar. Já o Senhor, por outro lado, não vê como nós vemos, pois Ele é onisciente. E como Ele nos ama, está sempre disposto a nos guiar pelo caminho ideal que devemos seguir. Por isso, caso você se sinta perdido, sem uma direção, desorientado, pare, silencie todas as vozes que te confundem na sua cabeça e ouça a voz do seu Pai. Ele está seguindo ao seu lado, pronto a te orientar, assim como um pai sábio orienta ao seu filho a quem ama. E por fim, o nosso Deus observa toda a terra para se mostrar forte para os seus quando estão com o coração entristecido. Todos nós podemos ficar tristes em diferentes situações. Uma frustração no trabalho, uma decepção com outra pessoa ou a perda de alguém que amamos. Às vezes, nesses momentos, nós não enxergamos uma saída e somos até tentados a perguntar: onde está o Senhor enquanto eu passo por tudo isso? E saiba que nós podemos desabafar com Ele, não tem nenhum problema com isso. O que nós não podemos é virar as nossas costas para Ele, porque é nessas horas que o Senhor quer se mostrar forte para conosco. Quando nos quebrantamos na Sua presença, quando derramamos o nosso coração no Seu altar, Ele vem ao nosso encontro, nos abraça, nos consola e nos conforta com a Sua paz, a paz que ninguém pode explicar. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, 4. Portanto, amigos, vamos confiar no nosso Pai, aquele que nos observa e quer se mostrar forte para conosco, para nos proteger, nos guiar e nos consolar. O Senhor não se esqueceu de você e Ele não te perdeu de vista. Ele está ao seu lado, mesmo quando você passa pela tempestade. E antes da gente se despedir, eu gostaria de orar por você. Orar para você poder sentir essa presença maravilhosa que vai te dar uma alegria que é inexplicável, independente da circunstância na qual você se encontre. Então vamos orar. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, meu Senhor. Muito obrigado por todo esse conforto, esse consolo que o Senhor nos dá por meio daquilo que o Senhor é, por meio daquilo que o Senhor faz e nos mostra por meio da Bíblia. Senhor, nós pedimos hoje que a Tua presença venha a inundar o lar de cada pessoa que está nos ouvindo hoje, que está aqui com a gente. Meu Deus, nós não sabemos o que pode estar acontecendo, são realidades muito diferentes, com certeza, mas uma coisa não muda, que é a verdade de que o Senhor nos ama e está sempre nos acompanhando, sempre nos observando e pronto a nos socorrer quando precisamos. Senhor, venha com a Tua paz, com a Tua alegria, inundar o coração de cada um que está aqui. Meu Deus, venha proteger, dar livramento, dar orientação, sabedoria e também dar o conforto e o amor que todos nós precisamos, meu Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos por todo esse zelo, todo esse carinho e que nós possamos viver para anunciar essas boas novas ao máximo de pessoas possível. Porque num tempo de tanta desesperança até, nós temos a certeza, a nossa fé firmada na palavra daquele que não muda e que é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Nós confiamos em Ti e assim clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, meus amigos, por enquanto é só. Mas não se preocupem, porque a Bíblia ainda está recheada de boas notícias e, com a graça de Deus, continuaremos seguindo nesse propósito. E para você não perder nada do que a gente ainda vai falar por aqui, não deixe de se inscrever, ativar as notificações lá naquele sininho
E também compartilhar esse vídeo para todo mundo. Espalhe essas boas novas que você está tendo acesso nesse momento, para que mais pessoas possam ser acalentadas com as palavras de amor que o Senhor nos deixa na sua palavra. E se você tem sido abençoado com o que tem sido trazido por aqui, não deixe de dar o seu like aí embaixo e também de comentar. Vamos fomentar essas boas notícias, se propagando. Se você tem algum testemunho, ou se você quer compartilhar aquilo que você tem vivido com Deus nesses dias, aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, vamos crescer juntos, vamos contribuir uns com os outros por meio desse espaço que nós temos aqui. E com isso eu me despeço, fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.